Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Edilene e eu confesso a vocês que hoje eu trouxe aqui, assim, falando brevemente aqui, eu trouxe uma chave. Eu trouxe uma chave. Essa chave, ela é assim, eu trouxe essa chave porque eu quero falar de um versículo na Bíblia. Esse versículo na Bíblia, ele diz assim: a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então eu trouxe essa chave aqui, porque muitas vezes, né, quando nós perdemos uma chave, o que a gente faz? A gente vai atrás de um chaveiro, não é verdade? Quando a gente esquece a chave em algum lugar, normalmente a gente volta e volta naquele local e tenta lá, vamos colocar assim, entre aspas, né, nos achados e perdidos, aonde se há possibilidade de, eu vou colocar assim, resgatar novamente a chave, né? Mas em eu meditando neste versículo que o mesmo diz, a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre, me veio a entender que a porta que Deus fechar, você pode chamar chaveiro, você pode chamar quem você quiser, que você não consegue abrir essa porta. E se Deus fechar uma porta, ao que me leva a entender, já que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o dono do sim, o dono do não, até onde a Bíblia me leva a entender, com Deus não tem talvez, quem sabe, né? Colocações eu vou trazer para o nosso âmbito. Será? Passa lá em casa hoje. Se der, eu vou. Você faz tal coisa para mim? Talvez eu faça, talvez não. Com Deus não existe isso. Se você meditar nesse versículo, você vai concluir que com Deus há exatidão. Exato. Eu gosto muito da exatidão de Deus, principalmente num versículo também que eu venho apresentar juntamente com esse, que diz assim: e eis que Deus nos dará boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu me lembro certa vez que uma pessoa veio pedir algo emprestado. Você tem determinado, eu vou chamar de produto para me emprestar? Tal dia eu te reponho. E eu me lembro que ao colocar na vasilha da pessoa, eu sacudi a vasilha. E aí a minha mãe virou para mim e falou assim: coloca e não bate, porque se você bater, você vai caber o pacote todo. E assim é Deus. Deus diz que para aqueles que temem a Ele, para aqueles que o buscam, para aqueles que esperam nele, Ele terá boa medida, Ele terá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então hoje eu vim aqui, eu estou aqui na cozinha, né? Estou aqui num ambiente da casa, o meu espaço, um espaçozinho que eu escolhi para mim, né? E
eu estou aqui hoje para falar justamente desta boa medida. Eu estou aqui para falar da chave, né? Que o que Deus abrir na vida de uma pessoa, eu abri para você. Eu já ouvi frases assim, eu posso falar com você um minuto? Claro, eu estou aberto a você, pode falar. Já ouvi colocações assim. Aí Deus está dizendo que a porta que Ele abre, ninguém fecha na vida de uma pessoa. E a porta que Ele fechar, ninguém abre. E tem um outro versículo também, né? Hoje a minha colocação, a minha explanação, eu confesso a vocês que ela vai ser voltada mais nesta área de versículos que vêm a reforçar, a, a nos garantir, a nos assegurar do compromisso de Deus para conosco. Sabe, eu particularmente, quando eu confesso a vocês que eu já explanei aqui que nós podemos usar versículos bíblicos como mantras em nossas vidas, né? E eu sou daquele tipo de pessoa que, não vou mentir, estando eu passando por algum revés, eu não costumo usar palavras minhas para me dirigir a Deus. Eu uso as próprias promessas dele. Então tem um versículo que eu amo, onde o mesmo diz que filho dele não mendigará o pão, que filho dele não precisará correr atrás de nada. Olha, eu quero, às vezes as pessoas, elas têm eu vou dizer, um pensamento errôneo acerca desta colocação. Eu quero dizer que o que compete a nós fazermos, Deus a gente sabe o que compete a nós fazermos. Por exemplo, hoje eu recebi 2 telefonemas, nos quais os 2 telefonemas me foram, as pessoas estavam sugerindo que eu fizesse determinada coisa. Eu disse a essas 2 pessoas que me ligaram, eu já fiz isso. Pode ficarem tranquilas que eu já dei esses devidos passos que vocês estão me recomendando. Certa vez, estando eu em um ambiente, né, público, um ambiente da área social da cidade, me foi passada uma lista de coisas me foi pedido a ser levada neste local. E eu confesso que eu saí com esta lista como se fosse, eu vou colocar assim, uma lista de mercado, e cada coisa que me foi pedido nessa lista, eu fui riscando, eu fui pondo um X, como diz, concluído essa parte, concluído essa parte, concluído esta parte. Até que quando tudo que me foi pedido estava já na lista que me foi feita, eu levei tudo que me foi pedido da lista ao local. Então, eu volto a repetir. Há certas coisas que compete ao homem fazer. Há certas coisas que cabem ao homem fazer. Eu quero lembrar que quando a Bíblia fala homem, ela está generalizando também para o sexo feminino, mulher. A Bíblia se refere a homem, mas na realidade, Deus, ao se referir homem na Bíblia, ele também está querendo dizer mulher. Haja vista que houve-se desenvolvimentos humanos.
E nestes desenvolvimentos humanos, graças a Deus, a mulher está a cada dia ganhando o seu espaço, né? A mulher está ganhando o seu espaço. Na minha infância, por exemplo, era uma mulher dirigindo, eu vou colocar uma carreta. Eu, sinceramente, não vou mentir para vocês, eu passei por vários processos cirúrgicos e em um desses processos que os procedimentos cirúrgicos foram feitos em São Paulo e foram nas datas de 2017, 2018, 2019 e 2020. Foram 4 anos de tratamento, né? Então, o dia que eu estava dentro do carro e que eu olhei assim, e quem estava dirigindo uma carreta, sabe aquelas carretas que está transportando, eu acredito, carros para concessionárias de algum outro estado? Era uma mulher. Enquanto eu olhei do outro lado, eu acredito que era o esposo dela, estava dormindo. Isso me leva a crer que os dois revezavam ali, no serviço do trabalho, eu vou colocar assim, de caminhoneiro. Mas para mim, foi assim, particularmente eu achei lindo, porque mulher hoje dirige-se carreta, mulher hoje tem curso, né, para mulher pedreira. Ela é mestre de obra, ela é chefe de obra, entendeu? A mulher hoje, ela não é aquela senhora que fica em casa fazendo tricô, crochê, bolinhos de chuva, aguardando ou o marido chegar ou não, né? A mulher hoje, ela não pode ser tida apenas como dona de casa. Aliás, a mulher hoje, ela é dona de casa, ela é dona da vida dela, ela é dona do dinheiro dela, do tempo dela. E isso tudo foi-se com o tempo. E eu diria, trazendo aqui a chave, as portas estão sendo abertas às mulheres, né? Mas tem essa colocação, a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre, ela é uma colocação, ele é um versículo abrangente. Eu tenho para mim, em refletindo, porque esse versículo ele abrange muitas coisas, muitas coisas. Ele abrange, por exemplo, o desenvolvimento industrial, né, que as portas se abriram. As portas se abriram ao desenvolvimento industrial, tecnológico, né? As portas se abriram para que o homem pudesse fazer mais e mais viagens espaciais, né? Tem esse porém. E as portas se abriram, né, para muitas coisas. Mas ainda existem portas. Eu não vou chamar nem de portas. Eu vou chamar de mentes fechadas. Sim. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Sim. Porém, tem um pequeno detalhe. Muitas vezes não são as portas que estão fechadas. Deus já abriu a porta que tinha que abrir. Deus já fechou a porta que tinha que fechar. Mas muitas vezes são as mentes que estão fechadas.
são o que a Bíblia coloca os olhos das pessoas que estão com escamas. Entendeu? E muitas vezes essas escamas, elas são características de religiosidade. Eu quero lembrar que uma coisa é ter fé. Fé é uma coisa. Religião é outra. Fé é fé em Deus. Agora, religião, eu quero apresentar aqui. Religião é a católica, é a espírita, é o candomblé, é a mesa branca, né? Por exemplo, fé tem aquelas também que, vamos supor, fé, religião é a cristã, é a Assembleia de Deus. Religião. Fé não tem nome. Fé não tem placa de igreja. E Deus, ele, ao tratar a fé, ele não coloca nome. Eu já explanei aqui que Deus não se referiu a... É lógico, vamos dizer assim, vamos supor, exemplo, sou dirigente de tal igreja. Gente, por favor, é óbvio, é lógico que eu vou ressaltar o nome da igreja da qual eu sou dirigente. Sim. E eu não estaria errada ao fazê-la. Assim como eu não estou errada de estar aqui no canal mundial do YouTube, explanando, como diz a Bíblia, ide para o mundo e falai de Deus às criaturas. E aquele que em chegando, em vendo conteúdo, em vendo que tem de fato sentido, esta pessoa aqui já, né? Eu volto a dizer, ela, por gentileza, deixe seu like, seu comentário e passe a seguir a minha página. É assim. E aí, o que Deus vai fazer? Deus, ele, em eu explanando, e essa pessoa vendo sentido, vendo que há, de fato, nossa, gostei do comentário, gostei das colocações que ela usou, gostei, tá aí, gostei. Faz sentido. Porém, em Deus abrindo uma porta, ele diz, volto eu aqui, que ele abrindo, ninguém consegue fechar. Em ele fechando, ninguém consegue abrir. Porque a chave de Deus é uma chave, a chave que Deus se refere, que ele abre a porta, é a chave espiritual. Não é uma chave material, matéria. Se Deus fechar uma porta na sua vida, por exemplo, como eu estava dizendo hoje para duas moças, eu disse a elas que eu acredito naquele versículo que diz que Deus chama à existência o que não existe. E eu testemunhei a elas que eu passei por esta bênção na minha vida, de Deus trazer à existência uma coisa que não existe, e ele, em trazendo à existência essa coisa que não existia, e aliás, de fato, era uma coisa invisível,
né? Porque alguém consegue ver bactérias no ar? Não, né? Então, eu disse a elas, e eu creio que Deus, ele chamou à existência o socorro diante, eu confesso, do meu pedido, do meu jejum, do meu tempo de oração, e ele sabia. E aí ele abriu uma porta. E é a porta que Deus abriu. Essa porta, chegou o tempo dela se fechar. Mas tem um pequeno detalhe. Quando Deus, ele fecha uma porta, não adianta. Ele diz que ele abre caminho onde não há caminho. Ele fechou uma porta na sua vida e você está se vendo sem direção, sem rumo. Aí eu venho entrar com o seguinte versículo. A palavra do Senhor diz: deposite tudo diante de mim em orações e súplicas. E eu, o Deus, entre no secreto. Ele fala assim, vou falar o versículo completo. Entre no secreto, ou seja, num quarto, fale ao seu pai que em secreto vai te ouvir. Deus, ele está em secreto, a gente não pode ver ele. E ele fala, fale com o seu pai em secreto, né? Deposite tudo diante dele em orações e súplicas, tá? E aí eu amo aquele versículo que diz, aquele que chega diante de Deus jamais, nunca ele deixará sair de mãos vazias. E tem um outro versículo também que eu sou apaixonada. Deus, ele diz que ele usará pessoas. Na Bíblia eu vou colocar como está escrito lá. Deus usará o ímpio para nos abençoar. Mas eu vou colocar assim, que Deus usará pessoas para nos abençoar. Então, eu volto a repetir. Tem versículos que diz, e eis que não correreis atrás de bênçãos, elas vos alcançarão. Tem esse versículo. Eu confesso a vocês que nos planos de Deus já para que eu viesse nesse decorrer estar passando, sendo testada mais uma vez na minha fé. Eu vou colocar assim. Eu estou sendo testada na minha fé. Porém, estava eu mexendo num aplicativo e eu vi lá que estava aberta inscrições para uma pessoa para determinado curso. Veja bem, eu quero explicar direitinho para vocês. Antes de eu ler este anúncio deste determinado curso, estava tudo, sabe? E certa vez eu ouvi uma pregação que dizia assim, quando tudo estiver bem, comece a orar. Sabe, alguém já ouviu falar de tempestade de areia no deserto? Alguém já viu aquele filme O Aviador? Então, tem um filme que chama O Aviador, se eu não me engano. Este filme se chama, é isso mesmo, O Aviador. Ele concorreu até ao Oscar. E ele tá
o avião dele cai no deserto. Durante o dia, um calor que misericórdia. Dá até pra gente sentir o calor. Só que à noite tinham tempestade terríveis de areia, a ponto de encobrir tudo, vamos supor, você estava com um carro parado no deserto, a tempestade de areia simplesmente consegue encobrir este carro. Um frio, durante o dia um frio, um calor terrível, pelo que deu-me a entender, e à noite tempestade de areia e frio terrível. Então, vocês estão entendendo? Está tudo, sabe, quietinho. Olha, quando tudo estiver tranquilo, Deus pode sacudir a árvore. E é nessa sacudida de árvore que os frutos que estão podres, eles caem. E aqueles que estão firmes, fortes, que você tem que ir lá na árvore e apanhar com as mãos, é estes que permanecem. Só que tem um detalhe. Estava tudo bem. Só que antes de eu passar por um revés, Deus me fez ver o anúncio de um curso. Só que na vida é assim. Você tem que estar preparados. Preparados. Nós temos que estar preparados. E aqueles que estão em Cristo, eu já disse aqui, os testes são diários e incessantes. Nós somos testados por Deus e nós somos testados muitas vezes por pessoas que elas estão a serviço, eu vou colocar assim, porque esta que é a realidade, foi isso que eu aprendi, tá? Nós somos testados pelo Espírito Santo de Deus. Porém, aqui neste plano, nós somos testados também por pessoas que muitas vezes estão a serviço, eu vou colocar assim, porque, gente, em tudo na vida, tudo. Eu já disse aqui que um pugilista, que um lutador de boxe, que um lutador de MMA, eu já disse aqui que o Vitor Belfort, ele jamais iria ganhar um cinturão se ele não tivesse um opositor. Como que o Vitor Belfort, ele iria fazer sucesso no MMA se ele nunca tivesse tido um opositor? Como que aquela menininha lá, que é rainha do skate, ela ia ganhar competição se ela não tivesse ninguém para competir com ela? Aí eu vou citar um exemplo aqui bem que as pessoas acham assim, o fim da picada. Como que a Globo seria a rede aberta mais assistida no país se não existisse SBT, R7, porque Record virou R7, Gazeta, né? Cultura. Gente, agora a cultura fica até pecado citar ela, né? Porque quando você quer fugir do normal, você vai pra cultura.
A cultura é o socorro na hora do, né? Roda Viva existe desde que eu me conheço por gente. Assisto desde, né? Então, tem que se haver competitividade. Às vezes você não está competindo porque Deus, você sabe que Ele já abriu a porta para você. Você conhece a Deus. E às vezes, quando Deus não abre a porta, sabe o que Ele faz? Filha, tá aqui a chave. Ela tá nas suas mãos. Você faz o que você quiser. Quando Deus confia mesmo numa pessoa, Ele entrega a chave na mão dele, na mão dessa pessoa. Deus entregou a chave na mão de Davi, Deus entregou a chave na mão de José, Deus entregou a chave na mão de Esther, Deus entregou a chave na mão de Moisés. Sim, Deus entrega a chave na mão da pessoa. Está nas suas mãos, você abre e você fecha o que você quiser. Davi foi rei, Esther foi rainha. Moisés chegou diante de Faraó, um homem comum, com apenas um cajado, ou seja, uma bengala na mão. Ele colocou Faraó e todo o seu exército afogado, porque Deus entregou na mão de Moisés uma chave. Deus entregou na mão de José uma chave na adolescência dele. José, em sonho, José, você vai ser governador, tá? Já tinha entregado a chave para ele. Porque quando Deus confia numa pessoa, Ele entrega a chave na mão dessa pessoa. A chave está nas suas mãos, você usa ela como você quiser. A porta... Quando Deus entrega uma chave na mão de uma pessoa, sabe tipo o prefeito quando está recebendo um chefe de estado? E ele para, vamos dizer assim, gente, eu vou usar uma expressão, para ele puxar saco desse chefe de estado, ele entrega uma chave simbólica da cidade na mão dessa pessoa. Só que a chave que o Espírito Santo, em confiando numa pessoa, ele entrega para esta pessoa, esta chave que Deus entrega para uma pessoa que ele confia nesta pessoa, é uma chave universal. Alguém já ouviu falar de um objeto de pedreiro, de encanador, de mecânico, que ela é universal? Ela serve em qualquer parafuso. Alguém já ouviu falar? Então, quando Deus escolhe uma pessoa, quando Deus diz ela, Ele entrega uma chave na mão dessa pessoa. Essa chave é universal. Essa pessoa entra onde ela quiser, ela fecha o que ela quiser, ela abre o que ela quiser, apenas usando o nome de Jesus. Certa vez eu fui num lugar e a expressão usada neste local que uma pessoa, determinada pessoa, usou para comigo foi: fechou? Eu não respondi, eu fiquei quieta, porque quem fecha comigo não é o homem, eu fecho com Deus, apenas. Eu não fecho com o homem, eu só fecho com Deus, porque eu sei que se eu fechar com Deus está fechado mesmo, se eu abrir com Deus está aberto mesmo. Então com o homem eu não fecho, eu só fecho com Deus. E Deus, Ele entregou nas minhas mãos o sangue dele. O sangue de Cristo é a chave que Ele entregou nas minhas mãos. E Ele entrega na mão de todo aquele que crê nele. E todo aquele que crê, de fato,
que Ele é o Deus que abre caminho onde não há caminho, que chama à existência o que não existe. Essa pessoa, Deus diz que quando Ele entrega uma chave na mão dessa pessoa, quando Ele põe o sangue dele, que é uma chave, na mão dessa pessoa, o que Ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, que você não vai se guiar pelo que você está escutando, pelo que estão de mimimi no seu ouvido, de buzuzu no seu ouvido, que você não vai se guiar pelo que os seus olhos estão vendo. E não vos guieis pelos olhos da carne, mas sim pelos olhos do Espírito. Não acredite nos que os seus olhos podem ver. Acredite no que o Espírito de você que crê em Deus está falando com você. Porque se Deus colocar uma chave, que é o sangue dele, a chave do sangue dele nas suas mãos, vai aparecer confusão, vai aparecer problemas, vai surgir gente não sei da onde para criticar você, chamar você de chorona, chamar você, com perdão da colocação, né, de pi, né, de cagona, de mijona, de chorona. Vai brotar gente da alface. Você vai achar que você está indo comprar alface, mas você vai encontrar né, um joio ali no lugar ali da alface. Antes de você conseguir chegar na alface, você vai ter que passar pelo joio. Vai brotar joio não sei da onde, para chamar você de chorona, né? E vestida de azul. Né? Vestida de azul. Tipo, sabe aquela novela que tinha o Cadeirudo? Então, uma cadeiruda vestida de azul, para chamar, passar perto rindo, achando que para chamar você de chorona, aí passa um carro, chama de cagona. Então, vai brotar joio, você não sabe de onde. Você tá indo comprar remédio para sua dor de cabeça e você vai passar por um joio. Você vai passar por um cadeirudo que vai chamar você de chorona. E aí sabe o que você faz? Em nome de Jesus, eu sou lavada e remida pelo sangue de Cristo. Eu sou chorona? Sou. Quando eu me coloco diante de Deus, Ele diz, pode chorar. Abra-se, rasga. Tem um cântico que diz assim, me derramar diante de Deus. Eu choro diante de Deus. Perto das pessoas, minha voz, eu não choro. Minha voz embarga. Apenas. Se as pessoas saem espalhando que eu chorei, aí é com elas. Porque o que os outros dizem, concorda que não é problema meu? Há uma diferença enorme de voz embargada para pessoa debulhada em lágrimas. Agora, no meu particular com Deus, olha a palavra que eu estou usando. Meu particular com Deus. Se você não tem particular com Deus, a única coisa que eu posso dizer, eu lamento. Porque se você tiver um particular com Deus, você vai saber que a chave está nas suas mãos.
e que agindo Deus não tem cadeirudo ou cadeiruda vestida de azul com uma faixa branca debaixo do braço, que vai passar perto de você, tirando com a sua cara, que vai se sobressair sobre você. Porque a palavra de Deus é clara. Ai, ele não está dizendo, sabe esse ai, o que ele está querendo dizer? Coitado, coitada, ai daquele que tocar, que criticar, que debochar, que zombar de um escolhido meu, de Deus. Ah, eu não tenho cara de escolhida? Pois é, não está na testa de ninguém. Deus faz questão de fazer com que apenas Ele saiba. Mas aqueles a quem Deus escolhe, geralmente é assim. Esta pessoa, ela vai ser zombada, criticada, debochada, ironizada, vão mentir a respeito dela. Gente, por favor, se eu não conhecesse a Bíblia, eu não ia dizer nada disso. Nada. Mas eu conheço. E eu não conheço a Bíblia só do livro fechado, não. Não. O meu conhecimento no tocante à Bíblia, ele é de leitura e estudos bíblicos e livros que abrangem a Bíblia. E assim bem como acompanhando eu quando morando em São Paulo, conferências proféticas, buscas de Espírito Santo e etc, e etc, e etc. E isto não é pouca coisa. Ah, nossa, ela não anda. É tão cheio do... Não. A palavra de Deus é bem clara. Buscai o Espírito como a criança anseia pelo leite. Ah, eu estou aqui neste plano físico? Sim, eu estou, assim como você. Só que eu sei que a minha passagem aqui, ela não é para ficar zoando com a cara de ninguém. É para respeitar a pessoa, seja ela quem for. Só que tem um pequeno detalhe, que eu já disse aqui, e eu usei até Maria Madalena nesta colocação. Jesus, antes de defender Maria Madalena, e Maria Madalena se converter ao amor dele, Maria Madalena tinha uma vida. E depois que ela se converteu a Cristo, ela passou a ter outra vida. E isso é com todos que de fato aceitam a Cristo de verdade. E eu não sou diferente nessa história. Simples assim. Agora, Deus me deu livre arbítrio. Ah, eu podia pegar e colocar a cadeiruda que tirou com a minha cara no lugar dela? Podia. Mas eu posso falar a verdade? Ainda bem que eu não parei para colocar a cadeiruda no devido lugar dela. Sabe por quê? Porque depois que eu voltei para casa, imediatamente a luz apagou e só foi voltar às 22 horas. Sabe? Ou seja, era Deus mais uma vez agindo. Porque se eu tivesse parado para pegar aquela cadeiruda e botar ela no devido lugarzinho dela, eu teria perdido tempo, eu teria chegado aqui
Eu já não teria as coisas que eu poderia resolver enquanto o dia estava claro, eu não ia poder. Então eu só ia perder tempo. Então, o que eu fiz? Eu usei a chave que Deus me deu. O que ele disse? Filha, a resposta certa vem dos meus lábios. A vingança pertence a mim. Ah, ela criticou você? O que eu já disse a você? Coloque tudo diante de mim em orações e súplicas. E eu coloquei. E eu coloquei. Eu coloquei. Eu disse o nome dela para Deus, da cadeiruda. Eu disse o nome dela. Agora, para uma senhora, porque é uma senhora, eu não estou falando de uma adolescente, estou falando de uma senhora casada, com filho, acredito eu que até vó já deve ser. Se comportar pior que uma adolescente, porque eu já vi, sinceramente, adolescente mais madura. Eu já fui babá. Eu já fui babá de criancinha que chegou na fase de adolescência. E que o comportamento foi muito mais maduro do que desta cadeiruda da qual eu estou me referindo. E que em nome de Jesus, enquanto eu tiver vida, Deus não vai me permitir colocar os olhos, que ela coloque os olhos em cima de mim, nem eu sobre ela. Em nome de Jesus. Eu não devo nada para esta cadeiruda. Nada. Para ela estar tirado com a minha cara. Mas eu usei a chave da educação que Deus me deu. Senhor, eu não conheço essa mulher. E se um dia eu conheci enquanto eu prestava trabalho para outra pessoa. Nem liberdade eu tinha com tal pessoa. Eu não sei por quê. Esse atrevimento de tal pessoa para comigo. Então eu coloco diante do teu altar. Resolvo, Senhor, com ela. Mas que para mim se comportou como uma pior do que uma adolescente, porque eu já fui babá. Já fui babá de criança que foi passando de fases até chegar na adolescência. E o comportamento daquela senhora cadeiruda foi de pior que muitos adolescentes. Simples assim. E é isso. Aí voltando à chave. Quando Deus confia em você, assim como Ele confiou em José, assim como Ele confiou em Daniel, assim como Ele confiou em Esther, assim como Ele confiou em Moisés, assim como Ele confiou em Davi e em tantos outros, assim como Ele confiou em Jó, Deus literalmente, Ele pega a chave e entrega para a pessoa. Você faz como você achar melhor. Vai acontecer o que você me pedir. Sabe aquele versículo? E ainda não terminou de orar e eis que Deus já respondeu? O que Deus está querendo dizer? Ele está querendo dizer que e eis que não terminastes de pedir e a sua oração já foi respondida. O que Deus quis dizer? Eu te entreguei a chave. A chave está nas nossas mãos. O nome dessa chave, eu vou contar para vocês o segredo da chave. Não tem cadeado, tá? Tem algumas chaves que elas têm segredo. Você tem que girar e volta para cá e volta para lá e puxa, depois empurra de novo e gira. Segredo. O segredo da nossa chave, da chave da nossa vida, que Deus coloca pra gente, uma chave que Ele entrega pra gente, chama-se oração. Tá?
A chave que Deus entrega a cada um que confia nele, o nome desta chave chama-se oração. Você pode ir no clube da casa, você pode ir na Cimacom, você pode ir no Serginho, você pode ir na lojinha ali perto da escola, que você não vai encontrar. Mas se você entrar em secreto e falar a Deus em secreto, e Ele ver confiança em você, e Ele perceber sinceridade no seu coração, na sua alma, no seu ser, Ele vai entregar a chave. Ele vai pegar a sua oração, que foi uma chave. Você tá pegando a chave da sua alma e depositando nas mãos de Deus. E aí, quando você pega a chave da sua alma, que é a oração, que é a sua conversa, que é o seu diálogo com Deus, e deposita na mão dele, ele devolve para você a chave com a resposta da oração que você fez. Então, você ora, você gira a chave. Você terminou de orar, Deus te entrega outra chave. Vou repetir. Talvez você não tenha entendido. Não existe segredo. A chave para você falar com Deus, ela não possui segredo. Não tem aquela coisinha e gira 2 vezes para a esquerda, 2 vezes para a direita, dá uma puxadinha, empurra de novo e gira de uma vez só. Não. A chave nossa para com Deus é a oração. Aí você vai pegar essa chave, que é a oração, você vai entrar em secreto, em algum momento do seu dia, da noite, da madrugada, e você vai falar com Deus, a chave da oração. Você vai, Senhor, tá aqui, Senhor. Eu estou depositando diante de ti, Senhor, a chave dos meus problemas, a chave das minhas tristezas, a chave, Senhor, das minhas necessidades financeiras. Eu estou depositando na sua mão, Senhor. Eu estou confiando, Senhor, essas dificuldades, essa chave, eu estou depositando nas suas mãos. Aí sabe o que ele vai fazer? Chave recebida com sucesso, meu filho. Tá aqui. Pode confiar. Aquele que chega até mim e entrega a chave da oração nas minhas mãos, não volta de mãos vazias, não sai de mãos vazias. Tudo tem o seu tempo. Pode acreditar. Eu vou te dar a resposta. Pode acreditar. Vai ser bem maior daquilo que você pode pensar e imaginar, porque a palavra de Deus diz que não subiu ao coração do homem, ou seja, não chegou ao nosso coração o que ele tem reservado para nós. Você está imaginando o ar, só que Deus está querendo para a sua vida. Você está querendo o ar, só que Deus está imaginando A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X e não deixando o W, Y para trás neste alfabeto, ok? Deus quer o alfabeto completo na sua vida. Você está querendo o A, mas Deus quer o alfabeto inteiro na sua vida e no seu caminho. Repetindo, não subiu ao seu coração a chave da resposta que Deus tem para a chave da sua oração. Não tem segredo. A nossa chave para abrir as portas que Deus tem para nossas vidas não tem segredo. É a oração. A chave
que Deus tem para nossas vidas, ela não chama papais. Porque existe um cadeado que o nome dele é papais. Não é verdade? Então, a chave que Deus tem, o segredo, o cadeado de nossas vidas para com Deus, a chave que nós temos para abrir as portas, acionar as portas que Deus tem para nossas vidas, que Deus, aliás, não é nem Deus que abre as portas, é nós mesmos, com as nossas orações, com a nossa fé. A gente vai lá, coloca diante de Deus em oração, ele, a chave está na sua mão. A chave é a oração. Não perde tempo, não. Orai sem cessar. Deus não diz que é de vez em quando, não diz só quando que o problema tá batendo na porta, não. Não diz como diz quando a água já não tem mais aonde, já não tem mais, mas não tem saída, sem cessar, porque a gente não sabe de que lado vem o problema. E aí, quando o problema vier, você já está com a chave na mão para resolver. E aí entra aquela frasezinha, aquele versículo. O que me poderá fazer o homem? Se eu já orei, se eu já falei com Deus, se eu já pedi para Deus chegar na frente de qualquer conluio, de qualquer tramóia, de qualquer confusão, de qualquer armadilha, de qualquer amarração. Já foi orado, já foi pedido. Eu já coloquei diante de Deus. Pronto. Aí vem aquela música da Damares. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. A guerra acabou, lá, 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 lá. Agora é só vitória, só vitória. Acredite se quiser, e eu acredito.